Olá, meus amigos. Nós sabemos que Jesus deixou o grande mandamento, ou mandamento maior. E nós precisamos ficar atentos, porque esse mandamento maior, como está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 36, esse grande mandamento, ele tem dois componentes bastante diferentes. Os dois falam em amor. É um mandamento só, com duas divisões importantes, porque Jesus, em sua sabedoria, sabia que antes de tudo, antes de que o homem pudesse compreender aquilo que devia fazer, dizer e pensar, ele devia considerar sempre, antes e acima de tudo, a vontade soberana de Deus em suas vidas. Então, Jesus deu o seguinte mandamento. No verso 36 do Evangelho de Mateus, capítulo 22, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí ele diz no 38, este é o grande e primeiro mandamento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus disse aqui? Vocês estão recebendo um mandamento de amor, compreensão, soberania, reverência, etc. Mas existem dois momentos de observância desse mandamento. O primeiro momento, o momento maior, é observar a soberania de Deus. Todo aquele que ama a Deus e a sua soberania, automaticamente está capacitado e legitimado para que possa amar o seu próximo. Tem muita gente que é capaz de amar o seu próximo, no caso contribuindo para as suas obras, para os seus méritos pessoais, que não deixam de ser méritos, mas não são legitimados perante Deus, porque essas pessoas, de maneira sistemática, e o pior, conhecendo o acerto e o erro, de maneira sistemática, não amam a Deus. Não têm reverência às coisas de Deus. Não cumprem a fase 1, a fase primeira e mais importante do grande mandamento. Então fazem caridade, são pessoas amorosas, pessoas muito afetivas, mas não são capazes de observar a primeira fase desse mandamento. O que Jesus está dizendo aqui? Existem várias coisas que denotam que o homem, antes de amar ao seu próximo, ama a Deus. Vamos dar alguns exemplos. As pessoas que que praticam idolatria, elas estão amando a Deus? Não. Elas não estão cumprindo a primeira fase desse mandamento. Porque a idolatria é uma das coisas mais repugnantes a Deus. O povo hebreu ficou no cativeiro 70 anos por causa da idolatria. E hoje o povo judeu detesta, não suporta nenhuma idolatria, nenhum culto a imagens, bustos, ícones, nada disso. Eles não suportam idolatria porque eles amam a Deus. E nós cristãos não suportamos idolatria. Não queremos saber de imagem de gesso, porcelana ou madeira. Não queremos saber de idolia, hiperdulia, latria, adoração, veneração. Isso não nos interessa. Deus disse: eu abomino essas coisas e essas pessoas. Então, toda pessoa que pratica a idolatria está corrompendo a primeira parte desse grande mandamento. Segundo, aqueles que consultam os mortos, aqueles que fazem a necromancia,
é amplamente condenada pelos evangelhos, é mais enfático no Antigo Testamento, mas Jesus e os apóstolos também condenam a consulta aos espíritos. No Evangelho de João, nos capítulos 14, se não me engano, Jesus fala amplamente ali. Tudo aquilo que eu, Jesus, concordo é de acordo com a vontade do Pai. Tudo aquilo que meu Pai detesta, eu detesto também. Então, idolatria e necromancia são o não cumprimento da primeira parte desse mandamento. Terceiro, escarnecer das Escrituras. Tem gente que ama a Bíblia. Eu amo a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O povo judeu tem a Torá, eles amam. A reverência deles à palavra de Deus é fantástica. E a vontade de Deus, o mandamento de Deus é o seguinte: a minha palavra não pode ser escarnecida, a minha palavra não pode ser deturpada. Maldito o homem que deturpar ou escarnecer da minha palavra. E tem muita gente escarnecendo da Bíblia. Porque a Bíblia é apenas um livro com não sei quantos mil erros, é um livro escrito por homens. Falácia vai, falácia vem. Isso é argumento vai, argumento vem. A verdade é que a vontade de Deus está expressa na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, o terceiro exemplo: todo aquele que não tem as Escrituras Sagradas como único referencial de fé, não estão cumprindo a primeira fase, a fase mais nobre, mais delicada do grande mandamento. Aí já são 3 exemplos: idolatria, necromancia e o escarnecer da palavra de Deus. Como quarto exemplo, deturpar o caráter de Deus. Eu não creio no Espírito Santo de Deus. Aí eu tenho diversas desculpas que eu aprendi dos meus mestres, que não se trata de o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa, mas sim um Espírito Santo. Aí começam essas alucinações todas que nós já estamos cansados aqui de rebater. Então, esses que adulteram o caráter de Deus, negando a triunidade santa e negando o caráter do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, ou Hagios Pneumatos, todos aqueles que escarnecem disso e negam, não estão cumprindo o primeiro mandamento. Mas nós fazemos caridade. Pode parar, porque em primeiro lugar vocês têm que ter a devida reverência a Deus. Isso é bíblico, a contextualidade bíblica no Antigo e Novo Testamento, e não adianta desvincular o Antigo do Novo Testamento, está manifesta o desejo de Deus, dele ser soberano em nossa vida. Vamos citar um quinto exemplo: a figura de Jesus. Jesus é Deus, soberano e Senhor. Tem muita gente dizendo que ele é apenas mestre, que foi um homem evoluído, que foi um grande profeta, que foi um grande espírita, que foi um grande médium, que foi um grande ensinador. Não, isso é o quinto exemplo clássico de não cumprimento do primeiro mandamento. Nós poderíamos citar muitos outros ainda, como a negação da salvação pela graça, os que afirmam que Jesus morreu pelos seus ensinamentos e não pelos seus méritos pessoais, vicários. Existe uma série de exemplos em que o primeiro mandamento não está sendo cumprido. O primeiro mandamento, a primeira fase do grande mandamento, não está sendo cumprido. Está sendo corrompido sistematicamente, mesmo as pessoas tendo acesso à informação correta. Aí, querendo criar doutrina de homens, doutrina de méritos humanos, de salvação pelos méritos humanos,
exuberam em cumprir a segunda fase desse mandamento, mas não se preocupam com a primeira fase desse mandamento, e com isso pecam, e com isso vão ter surpresas em sua vida espiritual. Então, o grande mandamento, o primeiro mandamento, é para ser cumprido nas duas fases. Antes de tudo, amar e respeitar a soberania de Deus e tudo aquilo que Deus manda que nós preservemos e que nós amemos. Aí, em segundo lugar, entra eu, você, nossos irmãos, a raça humana, em segundo lugar. Pode parecer esquisito, principalmente para quem tem uma concepção espiritualista, mas é uma concepção errada. Deus quer ser soberano de tudo que nós fazemos, de tudo que nós sentimos. Então, o não cumprimento da primeira fase do grande mandamento é fracassar no campo espiritual. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.